Bom dia, povo de Deus, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Isso, com alegria, vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Isso, mais forte que é para Ele. Nós te louvamos, Jesus. Te adoramos o teu santo nome, porque sabemos que o Senhor está aqui no meio de nós. Meu irmão, hoje é um dia muito especial, o dia da ressurreição de Jesus. Jesus foi morto, foi crucificado e desceu à sepultura. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte, meu irmão. Jesus está vivo e Ele vive dentro de nós, Ele vive dentro de cada um de vocês e pode ter a certeza, meu irmão, que Ele se manifestará de uma forma muito especial aqui no meio de nós. Pode ter certeza que Ele vai fazer grandes coisas aqui nesse dia de hoje e Ele se manifestará de uma forma muito especial. Você vai sair daqui, meu irmão, cheio da presença de Deus, preenchido, curado e liberto em nome de Jesus. Porque onde Jesus está, ali é liberdade, meu irmão. E você tenha o coração quebrantado de receber a palavra, abrir o seu coração aqui durante a adoração, durante o louvor, que eu creio que Ele vai se manifestar de uma forma muito especial nesse dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nosso coração, vamos falar com Ele, vamos clamar a Ele e tendo a certeza que Ele vai escutar cada clamor em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com o Senhor, coloca a mão sobre o coração. Isso, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai amado. Obrigado, Senhor, meu Pai, por se dar por cada um de nós, Senhor. E a Tua palavra diz que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, Pai. O Senhor venceu a morte. O Senhor tirou as chaves, meu Pai, da mão do demônio, da mão ali, meu Pai, de Satanás, para que nós viemos ter vida e vida com abundância, Senhor, meu Pai. Pois a Tua palavra diz, meu Pai, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, meu Pai, obrigado por Tuas bênçãos, Senhor. Obrigado por se manifestar aqui no meio de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais que nós não vemos o Senhor, meu Pai, com nossos olhos naturais, mas podemos enxergar o Senhor com nossos olhos espirituais, Senhor. Com o nosso coração, sentindo a Tua presença aqui se manifestando aqui no meio de nós. Pai, hoje é um dia muito especial, Pai. E a Tua palavra diz, meu Pai, quando o Senhor ressuscitou, meu Pai, houve um grande estrondo, terremotos, e ali mortos ressuscitaram, Senhor. Oh, meu Pai, pode ser que esteja alguém até morto, Senhor, espiritualmente aqui. Mas hoje é o dia da sua visitação, meu irmão. Jesus está te ressuscitando agora nesse instante. Jesus está tocando no teu coração, na tua alma, e está te trazendo para mais perto. Tu és tão maravilhoso, Jesus. O Teu amor nos constrange, Pai. O Teu amor por cada um de nós, Senhor, é imensurável, Pai. Por isso vem, Senhor, tocando em vida e vida, Senhor, manifestando o Teu querer, a Tua glória, Senhor. Oh, Pai querido, nós te amamos tanto, 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 Jesus. Amamos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Manifesta o Teu querer, a Tua glória, aleluia. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas
minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Oh, maravilhoso! A tua presença é real aqui no meio de nós, Jesus. O Senhor se faz presente, manifeste cada vez mais e mais e mais e mais e mais, Jesus. Amamos a tanto a tua presença, Jesus. Louvado seja a ti, Senhor. Maravilhoso és tu, Senhor. Santo, santo tu és, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Convida, convida, declare, tem fogo, tem fogo. Isso, chama a presença de Jesus, meu irmão. Ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Chamamos tanto, tanto Jesus. Eu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar
aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui, Jesus. O Senhor habita em nossos corações, Jesus. O Senhor habita em nossos corações, Jesus. Nós te amamos tanto, 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 tanto. Queremos te ver. Aleluia. Te amamos, Jesus. Declare de todo o teu coração: Santo, 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 Santo. Você vai declarar de todo o teu coração: eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu já coloquei. Declare: vestes brancas de santidade. Não seja como aquelas virgens loucas não, meu irmão. Não deixe faltar o azeite. O azeite é a presença de Deus na tua vida, meu irmão. Que Ele venha te transbordar nesse dia de hoje. Eu já coloquei. É para ti, Jesus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a ti, Senhor. Maranata, Maranata. Aleluia. Santo, Santo tu és, Jesus. Receba a adoração do teu povo, Jesus. Receba a adoração do teu povo, Jesus. Aquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor levantou. Nós estamos aqui para te adorar, Jesus. E isso, meu irmão, esse é o seu momento. Rasga o teu coração diante daquele que é poderoso. E isso, não seja morno não, meu irmão. Seja fervoroso na presença do Senhor. Esse é o momento de visitação, meu irmão. Esse é o seu momento de visitação, meu irmão. Jesus está tocando no teu coração. Aleluia, 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 aleluia. Ore cantarabala, chore cantarabala, sere cantarabala, sererererere. Aleluia, aleluia. Ele tem fogo nos olhos. Aleluia. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Convida ele, meu irmão. Tem fogo. Eu não que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Você vai cantar de todo o teu coração. Tem fogo. Tem fogo. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Meu noivo. Levante suas mãos ao alto. Declare ele: Jesus, pode morar aqui, Jesus. Pode morar no meu coração, Jesus. E pode fazer morada eterna, Jesus. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Amamos a Tua presença aqui no meio de nós. Amamos a Ti porque o Senhor nos amou primeiro. Alegramos de estar, Senhor, diante de Ti, em nome de Jesus. E você que crê, esse Deus maravilhoso, dá uma linda salva de palmas para Ele. Isso! Isso, porque Ele vive aqui no meio de nós. Aleluia. Continua aplaudindo ao Senhor com alegria.
Amém. Verdade ou não, irmão Tony? Ele vive aqui no meio de nós? Ele vive. Glória a Deus. Então vamos cantar com alegria no coração. Isso, uma linda salva de palmas. Deus enviou isso com alegria seu filho amado pra perdoar. Ele nos perdoa, meu irmão, e me salvar. Na cruz morreu. Ele te resgatou, meu irmão, por meus pecados. Ele te lavou, Ele te remiu. Mas ressurgiu e vivo isso. com todo mundo junto para declarar porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Quem crê que Ele vive, dá um glória a Deus. E quando enfim aleluia, chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então é o que, igreja? Verei na glória, verei na glória meu isso, Jesus com alegria, que vive, Ele vive, Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, e temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Agora só a igreja, declarando com toda alegria o que Ele. Nós cremos, Jesus. Temor não há. Aleluia. A minha vida está nas tuas mãos, Jesus. Isso, tá lindo, mais uma vez. Porque Ele vive. Porque Ele. Aleluia. É pra Ti, Jesus. Você vive em nossas vidas, Jesus. Nós não temamos a morte. Mas eu sei que a minha vida todo mundo junto pra terminar. Vamos lá, irmão Tony. Porque Ele vive. Glória a Deus. Posso crer no amor. A alegria do Senhor nessa força, meu irmão. Porque Ele vive. O que? Temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus que vive, está nas mãos do meu Jesus que vive, está nas mãos do meu Jesus que vive, está. Glória a Deus! Louva o Senhor com as suas palmas, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive, aleluia! Nós chamamos Jesus, glória a Deus, amém. Meu irmão, já já o pastor, nosso anjo da igreja, o
o homem consagrado, o homem cheio da presença de Deus vai estar aqui nesse altar, trazendo uma palavra que vai edificar nossas vidas. E pode ter a certeza, meu irmão, que você não vai sair daqui da mesma maneira, não. Você não pode sair daqui da mesma maneira, porque Jesus está aqui, está operando no meio de nós. E não tem como ser diferente. Onde Jesus opera, ali há milagres, ali há transformação de dentro para fora. E pode ter a certeza que hoje é o dia da sua visitação, Ele está te tocando, Ele está mudando a tua vida, a tua história em nome de hoje. Só basta você abrir o coração e crer naquilo que Jesus tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Antes da gente começar o último louvor, dá uma olhadinha no seu telefone aí para ver se está no modo avião, no modo silencioso. Isso, para que não venha atrapalhar. Isso. Amém. Glória a Deus. A gente vai fazer como a gente costuma fazer, de praxe, né? Que duas pessoas que queiram dar o testemunho ao que Jesus fez na tua vida, a gente vai estar aqui, amém. Enquanto isso, os obreiros vai passando com a guia do patrocinador, que recebeu o chamado de Deus, ele já deu até o valor. Isso, seja fiel à casa do Senhor, que eu creio que Ele tem uma grande vitória na tua vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Bom dia, minha irmã, qual é o nome da senhora? Bom dia, o meu nome é Wanda. O negócio é o seguinte, eu estou desempregada há 5 anos. E a minha filha mandou um currículo para uma empresa e eu vou começar a trabalhar terça-feira. Já, irmã? Já. 5 anos. 5 anos desempregada. 5 anos desempregada. E eu tenho 64 anos. E Deus abriu a porta. 64 não, 66 anos. E Deus abriu a porta. Deus abriu a minha porta. E essa porta que Ele abriu não vai fechar nunca mais. Vai, é registrado, tem todos os benefícios. Glória a Deus, Deus é tremendo. Amém. Você está feliz, minha irmã? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Jesus abre porta onde não há porta, meu irmão. Mais alguém? Lá atrás, em nome de Jesus. Bom dia, minha irmã. Qual é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, que Jesus fez na tua vida, minha irmã? Não foi comigo, né? Que eu conheço um rapaz, ele há alguns anos, né? Ele anda na minha casa e ele vende papel pra gente. Aí ele nunca havia contado da vida dele. Aí um dia ele chegou e falou assim pra mim. Há uns 3 meses atrás, ele falou assim pra mim: ô Maria, eu vou te contar um pouco da minha vida. Eu sou casada há 25 anos e a minha esposa não pode ter filho. Eu já fiz uma cirurgia, ela já fez vários exames e o médico disse que a gente não pode ter filho, né? E ele falando, aí quando ele falou assim, na onde eu trabalho, o pessoal fica rindo da gente, ri de mim, sabe? Eu virei chacota na boca das pessoas. E eu fiquei calada, né? Aí ele foi embora. Ele veio há 3 meses atrás. Quando ele foi saindo, eu falei assim, eu vou orar por ele e por a esposa dele, que eu não a conheço, e ela vai ter filho sim. Aí ele foi embora, né? Aí eu orei, eu fiz uma oração naquele momento. Aí quando eu cheguei aqui um dia de domingo, o pastor Val que estava orando e fez uma oração pelas pessoas que não podiam ter filho, né? Sim. Pelas mulheres que não podiam ter filho. Ali eu coloquei o nome dele, porque eu não conheço a mulher dele. Aí segunda-feira, ele chegou na minha casa, aí ele bateu palma, eu estava na cozinha, eu saí. Aí quando eu cheguei, ele falou assim, eu vim aqui, eu vim te contar uma coisa, eu não vim te vender papel hoje. Eu falei, o quê? Ele falou assim, a minha esposa está grávida há 2 meses. Oh, glória a Deus. Amém. Aí ele falou assim, obrigado pela... Aí eu falei para ele, né, eu coloquei em oração. Aí ele falou assim, obrigado. Eu falei, não, agradeço a Jesus, que Ele é digno de toda a honra. Glória a Deus. A oração do justo vale muito de seus efeitos, minha irmã. Você colocou a fé em ação e Deus honrou aquela família em nome de Jesus. Amém. Não vai ser mais motivo de chacota não, né, minha irmã? Não. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Isso. Mais alguém? Mais alguém? Aqui. Bom dia, minha irmã. Qual é o nome da senhora? Bom dia, Benedita. Então, eu é de libertação. Fazia 5 meses, né, que eu não estava vindo na intercessão. Eu fui fazer uma viagem e voltei de lá muito mal. E não tinha vontade nenhuma de vir na intercessão. E as irmãs aqui orando para aquelas que estivessem fracas em casa, que não tivesse vindo, que Deus vinha fortalecer. E eu tinha, assim, uma pressão, sabe? Eu cheguei, uma pressão muito grande, assim, no peito, e como se algo me forçasse mesmo a não vir mesmo, sabe? Era uma luta espiritual muito grande.
Até o dia que Deus me trouxe aqui, né? Eu falei com a irmã Fabiane, e elas fizeram uma oração às irmãs, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu fui liberta total daquele peso que estava em mim. Glória Era uma a Deus. coisa muito ruim mesmo, que a gente sente, né? Mas glória a Deus. Elas oraram, eu saí daqui curada, liberta, para a honra e glória do nome do Senhor Amém. Jesus Você Cristo. escutou a voz do Espírito Santo te chamando para perto, meu irmão. Amém. Se você tivesse ficado em casa, podia ter acontecido Nossa, algo até um pouco mais sério, né? Verdade. Deus te honrou, né, irmã? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Vamos se colocar de pé também. Em nome de Jesus. Isso. Wagner. Pois não? Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Eu queria dar um testemunho hoje, que faz mais ou menos quase 5 anos que eu não venho para a igreja sozinha, né? Aí a minha filha viajou, né? Aí eu falei, não, eu vou ter que dar um jeito. E eu viajei para Israel o mês passado, esse mês, né? O mês passado, né? Aí eu cheguei, gente, eu andei tanto lá que eu pensei que eu não fosse conseguir, né? Mas eu andei tanto, passei 14, 15 dias lá, né? Mas andei que eu não acreditei no que aconteceu. Aí eu cheguei numa força tão grande e hoje eu estou muito feliz porque eu consegui vir sozinha para a igreja, né? Amém. Consegui vir e vou ver se agora a minha filha ela vai viajar, né? Ela vai para o interior, né? A firma vai para o interior e ela vai também. Eu falei, não, eu tenho que ir, né? Eu tenho que dar um jeito de ir para a igreja, né? E aqui eu estou. E com fé em Jesus eu vou continuar vindo para a igreja Amém. sozinha. Jesus renovou suas forças, né, meu irmão? Renovou, irmão. Glória a Deus. Vamos Ele aplaudir tá ao me Senhor dando com alegria. muita força. Isso. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Isso. Coloca a mão sobre o coração. Feche os olhos. Repita assim comigo. Senhor Jesus, estou com o coração aberto, Senhor, para receber a Tua palavra. A palavra é essa que vai me levantar, vai me vivificar, vai me dar bênçãos sem medidas sobre a minha vida, em nome de Jesus. Ele é o Rei da criação, meu irmão. A palavra dele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está te fortalecendo nesse dia. Ele está te dando ânimo. Ele está te levantando. Ele está dando alegria no teu coração. Esse é seu dia, meu irmão. É um dia que vai ficar marcado na sua memória. É o dia que Jesus te visitou. Aleluia, 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 aleluia. Ora cantar a balache. Rei da criação, amamos tua presença aqui. Declara, Ele faz o teu querer, Jesus. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós. 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 Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste puro e verdadeiro amor. Aleluia. Ele é o Rei da criação, meu irmão.
E você pode todas as coisas daquele que nos fortalece. Você vai declarar mais uma vez. Rei da criação, amamos tua presença aqui. Declara, Ele faz o teu querer. Aleluia. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste por e verdadeiro amor. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste por e verdadeiro amor. A morte não venceu, meu irmão. A morte não pôde vencer aquele que é poderoso. Aleluia. A morte não venceu. A morte não venceu. Declare. Isso, mais alto. A morte não venceu. Por quê? Ele é vivo. A morte não venceu. A morte não venceu. Vivo Ele está. Vivo Ele está. A morte não venceu. A morte não venceu. Vivo Ele está. Vivo Ele está. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele só vive, Jesus. Obrigado. Temor não há, não temas porque eu sou contigo. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive. Posso crer porque Ele vive.
venceu. A morte não venceu. Isso faz o inferno estremecer, meu irmão. O mais alto que você puder. É pra ti, Jesus. Vivo Ele está. Nosso Deus, nós estamos aqui nesta manhã e é uma manhã espiritual, Senhor. É a manhã onde representa a ressurreição do Senhor Jesus. Pai, esta pessoa precisa voltar à vida. Meu Pai, esta pessoa, meu Pai, que parece que está no mundo dos mortos, tem nome de que vive, mas está morto. Meu Pai, hoje essa pessoa precisa, meu Pai, se libertar verdadeiramente, Jesus. Hoje, meu Pai, o propósito que o Senhor colocou no meu coração, anjo desta igreja, pastor, meu Pai, ó Deus amado deste lugar, da igreja do Senhor Jesus Cristo, é de colocar esta pessoa em liberdade, Pai. Porque, meu Pai, no dia que o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente contigo, Pai. O Senhor, meu Pai, nos tirou do domínio das trevas e nos levou para o reino do seu amor. Oh, Espírito Santo. Mas ainda, meu Pai, ao caminhar, ao olhar, ao observar, ainda há pessoas que ainda estão aprisionadas de alguma maneira com uma força do mal. Mas o Senhor é Deus de liberdade, Jesus. O Senhor é Deus, meu Pai, dos vivos. O Senhor, meu Pai, é um Deus tão poderoso que o Senhor é Deus de montes e Deus de vales. Tu és Deus de longe ou de perto. Não importa a distância, não importa onde o Senhor precisa ir para tirar esta pessoa, Pai, do mundo do mal, das garras de Satanás. Mas hoje haverá vida aqui, Jesus. Hoje haverá libertação, Jesus. Meu Pai, todas as maneiras que o diabo tem tentado destruir esta pessoa, Pai, eu oro por pessoas que ainda estão passando, meu Pai, por um momento de depressão. Alguém que se sente, meu Pai, deprimido, angustiado, muitas vezes, meu Pai, com aquela sensação ou pensamentos de morte, vozes que vêm, meu Pai, falando com esta pessoa, meu Deus, para que ela venha tirar a própria vida. Outros, o diabo tem colocado um desespero. Outros, meu Pai, o diabo tem colocado uma insegurança, um medo. Mas hoje haverá liberdade nesta casa, porque o Senhor veio salvar aquele que está perdido. O Senhor veio salvar, meu Pai, aquele que está perdido. Então, meu Deus, encontra esta pessoa aqui agora. Encontra esta pessoa que se encontra perdida, que se sente desorientada, meu Pai, que precisa recuperar a vida com o Senhor. Tu és Deus. Oh, Tu és Deus. Não há Deus como Tu, Senhor. Não existe um Deus como o Senhor. Tu estás acima de tudo. O Senhor está acima de todos, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Com as mãos levantadas, você crê que há um Deus assim? Que não há um Deus, como o nosso Deus, que está acima de todas as coisas. Um Deus que é poderoso para mudar tempos e horas. Eu creio, Jesus. Não há Deus como Tu. Não há Deus como Tu, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como Tu. Vamos fazer essa declaração de voz bem alta. Não há Deus como Tu. Deus vai falar com você nesta manhã aqui. Não há Deus como Tu. Está guerreando a sua guerra, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus, não há Deus como Tu. Abra o coração, eu abro o coração para Te adorar.
levanta as minhas mãos. Eu ergo a minha voz, eu ergo a minha voz pra te louvar. Não há Deus como tu. Eu abro o coração, eu abro o coração pra te adorar. Levanta as minhas mãos, levanta as minhas mãos pra te exaltar. Eu ergo a minha voz pra te louvar. Não há Deus como tu. Olha, o Espírito Santo falou no meu coração que a obra é linda, meu irmão. Porque Deus, Ele tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Mas da mesma maneira que existe o plano de Deus, tem um plano do diabo. O diabo planejou te derrubar. O diabo, ele planejou colocar você no chão, dominar a sua vida, fazer com que você viesse ficar separado do Pai. Mas hoje Deus vai destruir, Deus, ele vai desfazer no dia de hoje os planos do diabo contra a sua vida. E Deus vai executar o plano dele. Assim como de Jó, agindo Deus, oh, quem impedirá? Isaías falou isso, agindo Deus, quem impedirá? Jó, ele disse, quem pode impedir os planos do Senhor? Quem pode impedir os planos de Deus na sua vida? Saiba que Deus tem um plano na sua vida. Diga, Senhor Jesus, executa o teu plano. Desfaz os planos do diabo na minha vida. Eu quero ver, Jesus, se houver alguma coisa na minha vida que o diabo colocou, me aprisionou, hoje eu já declaro, como filho, filha do Senhor, eu serei livre. Diga obrigado, Jesus, e vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Amém, Jesus. Bom dia, irmãos. Pode sentar, bom dia. Olha, eu já quero entrar na palavra, porque eu estou na meditação da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a porta do peixe, que está lá em Neemias capítulo 3, versículo 3, que é a porta do trabalho. Mas daqui a pouquinho eu quero citar sobre isso, mas eu quero entrar na palavra que está lá em Lucas capítulo 9, lá no versículo 42. Está ótimo assim o som, gostei, ficou bom. Lucas capítulo 9, versículo 42. Na verdade, a gente pode até começar do versículo 37. Hoje eu quero entrar logo para dar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Lucas 9, 37. Não vamos falar sobre o filho lunático, porque às vezes a gente encontra pessoas assim ainda, que às vezes está dentro da igreja, mas ainda percebe que tem uma luta espiritual, né? Quem veio sexta-feira à tarde, eu pedi para o pessoal vir aqui na frente, pessoas que estavam com problemas espirituais, pessoas que estavam com problemas de locomoção. E eu não sei se você percebeu, né? Que eu falei, gente, as pessoas falam assim que a igreja cresceu, as pessoas escutam a palavra. Irmão, antigamente os pastores pregavam a palavra, igual eu prego, igual nós pregamos hoje. E naquela época existia demônio. Demônio parou de existir? Existe, viu? E nós fizemos aqui o trabalho de libertação na tarde, e você viu aqui algumas pessoas que manifestaram com demônio. E a gente precisa fazer esse trabalho, porque tem gente que acha que não precisa vir de sexta-feira não, porque já é antigo de igreja. Sexta-feira é para quem está começando, vai. Do tempo que Jesus começou até o final, ele lutou espiritualmente. Existem vários tipos de demônios. Existem demônios que eles nunca vão se manifestar. Eu falo que esses demônios são os piores que existem. São os demônios que eles não querem aparecer, mas eles ficam o tempo todo enganando a pessoa, fazendo com que a pessoa nunca se levante. Ele está na família, ele está no emocional, ele está na cabeça da pessoa. Uma vez eu fui fazer uma oração, eu até expliquei aqui, e eu era obreiro na época.
E manifestou, naquela época era muito difícil, e manifestou um menino de 9 anos de idade, se não for até menos de idade. E o menino manifestou com uma força, parecia que era 3 adultos a força dele. E naquela época ele estava com o cabelo pintado, que não era normal, né? Pintar o cabelo, hoje já pinta. Aí você vê que o menino era completamente diferente. E esse menino manifestou com demônio. E aí eu falei assim, aí eu não lembro qual era o nome do demônio. Eu falei, demônio, como que você entrou nesse garoto, 9 anos de idade? Olha só que coisa. Ele disse assim, eu fiz com que ele não esquecesse, porque eu usei o tio dele para matar o pai. E ele viu tudo. E foi assim que eu consegui entrar na cabeça dele, ele não consegue esquecer. E aquilo virou uma perturbação na cabeça do garoto. Mas parecia que o menino não tinha nada. Parecia que era um trauma, sabe? Não, o menino ficou com trauma. Não, entrou um demônio lá. E o demônio queria matar o garoto. 9 anos de idade. Então a gente, nesse trabalho que a gente faz aí, a gente já viu muita coisa acontecendo. Irmão, se você percebe de alguma maneira que você está na igreja, mas você não consegue se levantar, existe uma força maligna. E hoje eu quero orar para isso hoje. Jesus ressuscitou. O que eu vou pregar para você, se você gosta de marcar mensagem, pode marcar aí, o plano de Deus na minha vida. Existe o plano do diabo e existe o plano de Satanás. Você sabe que o diabo tem um plano. Qual que é o plano do diabo? Levar você para o inferno. Mas enquanto não te levar para o inferno, ele tem um plano de fazer o quê? Fazer com que você não seja uma pessoa feliz, não receba o Espírito Santo, não tenha comunhão com Deus, seja uma pessoa revoltada, seja uma pessoa amargurada, seja uma pessoa que tudo que faz não dá certo. O diabo quer fazer de você uma pessoa negativa. O diabo quer fazer com que você, tudo que você faça, não dê certo, nenhum trabalho dê certo, nada dê certo para você e você se sinta uma pessoa fracassada. Esse é o plano do diabo. Hoje, se houver um plano do diabo, hoje vai ser cancelado. Pastor, lá atrás, um tempo atrás, eu frequentei a macumba. E até hoje, pastor, eu acho que fizeram alguma coisa contra mim. Então, se você pensa que tem alguma coisa, hoje nós vamos orar e vai ser tudo cancelado. Tudo. Se fizeram macumba contra você, ô pastor, hoje é domingo, hein? Hoje é domingo, eu vou pregar a palavra. Jesus não pode libertar no domingo? Pode, hoje eu vim desse objetivo. Hoje eu vim desse objetivo. Então, o plano do diabo é colocar você no chão. E hoje eu quero pregar a respeito de como que o diabo faz para dominar uma pessoa. O pai desse garoto que a gente vai ver aqui, que aparentemente não era um demônio, porque o menino tinha ataque de convulsão, ele tinha um ataque epilético, a gente conhece, ele tinha convulsões. Mas por detrás dessas convulsões existia um demônio, existia um espírito. Eu posso falar para você, prova viva, que tinha um garoto, ele estudava na mesma sala que eu, e eu levei ele para a igreja. E esse menino vivia tendo convulsões. Um dia o meu pastor, numa sexta-feira, a gente ficava assim num canto, de pé. Inclusive esses dias veio até um amigo de infância, que trabalhou na obra comigo. Hoje ele está com 68 anos de idade. Hoje ele também é meu irmão da Igreja da Graça também. Ele é músico na Igreja da Graça. E aí na quarta-feira nós nos reencontramos aqui. Muito antigo da obra também. E a gente estava relatando algumas coisas. E o pastor orou. E eu lembro que o pastor falou assim: demônio, você é espírito chamado Mulu, que faz essa moça, esse rapaz ter convulsão. O menino caiu igual pedra, irmão. Eu vi na minha... Caiu, buf, um barulho. Ele caiu com tudo. Aí ele começou a ter convulsão. Dentro da igreja. Mas o pastor disse: eu orei porque o demônio está saindo. Daqui a pouco, aquilo que era convulsão, que ele começou a babar, o demônio mudou a cara dele e fez assim: era o demônio. Parecia que era convulsão, mas na verdade era o demônio. Mostrou a cara dele, a realidade, quem era de verdade ali. Ele imitava o menino como se fosse ter uma convulsão, mas alguém com sabedoria mostrou que não era não, que era um demônio. Vamos ver o texto? Está aqui em Lucas 9:37. O título é A Cura de um Jovem Lunático, mas a palavra de hoje vem falando sobre o plano de Deus. Quem crê que você tem um plano, que Deus tem um plano na sua vida? Então vamos aprender como que é. E aconteceu no dia seguinte
que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Só tira um pouquinho para não dar microfonia. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Então esse pai, ele angustiado, muito oprimido, vendo os sinais que estavam acontecendo com o filho, ele percebeu que ele não estava dando conta. Porque acho que todo pai, quando vê um filho que está doente, um filho que está tendo convulsões, o menino desmaia de repente, começa a querer morder a língua, o que o pai faz? O pai corre, o pai vai atrás de médico. Doutor, tem algum medicamento, tem algum remédio? Não tinha nada. Nada estava funcionando para o menino. E o pai, esse pai aqui, ele não foi ímpio. Deixa marcado esse versículo. Vamos ver o que diz o versículo lá de Salmos 10:4. É uma coisa que você precisa parar e investigar. Enquanto eu estiver pregando aqui, eu quero que você comece a pensar aí na sua cabeça. Aí. É uma investigação que você vai estar fazendo, enquanto eu estou pregando aqui. O texto diz assim de Salmo 10:4. Por causa do orgulho. Isso aqui é terrível. Por causa do orgulho, o ímpio, o que o ímpio faz? Não investiga. Às vezes você tem que parar e investigar. Por que está acontecendo isso comigo? Por que essa coisa está me dominando? Por que eu estou desse jeito? Você já investigou? Da onde vem isso? Qual é a fonte disso? Você tem que investigar, irmão. Mas o ímpio, a pessoa quando é orgulhosa, a pessoa ela diz, não tem nada comigo. Não, tem. Em Isaías 38, quando Jesus chegou na casa do Ezequias, ele estava muito doente. E o homem de Deus chegou na casa dele e trouxe para ele a palavra. Não orou? Não. Chegou e deu para ele assim, Isaías 38, né? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele podia ter sido orgulhoso, né? Porque ele estava doente, ele servia a Deus, ele era rei. Mas o homem de Deus falou assim, olha, o negócio é o seguinte, você está aí desse jeito que você está muito doente, o seu caso não está tendo solução, porque você precisa colocar em ordem a sua vida está uma bagunça, amigo. O problema dele não estava do lado de fora, estava onde? Dentro, é aqui que ele precisava arrumar aqui, ó, consertar aqui. Às vezes as pessoas elas querem arrumar a vida dela do lado de fora, mas o problema que está causando toda essa bagunça está onde? Dentro dela. É tanto que o profeta Isaías nem fez oração por ele. Ele falou, amigo, eu nem posso fazer uma oração por você. Imagina uma pessoa doente. Quando uma pessoa está doente, o pastor visita, o que o pastor faz? O mínimo, ora. Nesse caso, ele não pôde orar. Porque não ia adiantar nada. O pastor ia fazer uma oração, mas a casa dele por dentro estava o quê? E qual era a única pessoa que poderia colocar em ordem essa casa? Ele mesmo. O profeta saiu. Ele saiu, irmão. Por isso que hoje eu falei que hoje seria o domingo do acerto de contas. Daqui a pouco você vai se acertar com Deus. E o profeta saiu. Vocês estão prestando atenção? Se não prestar atenção, vai perder a bênção. O profeta saiu. Quando ele está saindo no portão da casa, a Bíblia fala que foi tão rápido que Ezequias virou o rosto para a parede e ele começou a fazer uma oração. No início meio orgulhosa, mas depois esse rapaz caiu em si, ele foi humilde. E ele, numa investigação rápida, ele percebeu, eu estou mal. E disse, olha a oração dele, e disse, Senhor, lembra-te. Quando fala lembra-te, ele está falando do quê? Passado ou presente? Ele está falando do passado. Ele falou, lembra-te, peço-te de que andei não é ando. Então ele estava falando do tempo que ele estava bem com Deus. Senhor, você não lembra? Como eu te servi, as coisas que eu fiz, como eu orava. Ora o orgulho.
Por isso que a Bíblia fala. O ímpio, por causa do orgulho, o ímpio não investiga. A pessoa não para refletir. O que está acontecendo comigo? Mas o orgulho dele, ele foi muito orgulhoso aqui. Porque ele achava que ele ainda era aquela pessoa. Não era mais. Ele precisava se humilhar e entender que ele precisava arrumar essa casa aqui. E disse, Senhor, lembra-te, peço que te andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Não, isso foi lá atrás, hoje não. Está doente. O homem está mal e o orgulho está lá. Não, eu sou de Deus. Não, eu sou de Deus. Oh, você não sabe? Eu sou uma pessoa que conhece a verdade. Eu ando bem com Deus. Não estava, eu estava doente. O profeta foi na casa dele e falou, amigo, posso fazer nada por você. Você tem que colocar sua casa em ordem. Você precisa se arrumar. Você precisa se acertar. E ele aqui nessa oração orgulhosa, você viu o orgulho dele? Só tem que lembrar das coisas que eu fiz, de como andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ponto. Ponto. Aqui nós temos vários professores aqui. Ó. Só uma está olhando para mim ali, professora Marli. Porque ponto. Quando tem um ponto na frase, é porque acabou. Ali ele parou, irmão. O que nós entendemos? Que ele percebeu que ele estava orando até com orgulho. Que ele estava na presença de Deus, mas estava ainda com orgulho. Ele parou. E depois que ele parou de fazer essa oração orgulhosa, o que ele fez? Ele chorou. Ali, agora sim. E chorou Ezequias muitíssimo. Irmão, mas foi uma coisa muito rápida. A Bíblia fala que quando Isaías saiu, ele virou o rosto para a parede, porque ele sabia que ele ia morrer. E ele começou a fazer uma oração orgulhosa, porque eu fiz, eu faço, eu aconteço. O senhor não sabe quem eu sou, o senhor não esqueceu quem eu sou de Deus, como que eu posso estar passando por isso? Pá! Parou. Falou, opa, baixou a cabeça. E aí ele olhou para dentro dele e falou, Senhor, estou tão mal, já fui uma benção. Já fiz coisas boas e hoje eu estou caído, não consigo me levantar. O demônio está tomando minha mente, meu coração. O diabo está querendo me distanciar da tua presença. Chorou muitíssimo. Mas foi uma coisa linda, hein? Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias. Porque tem uma outra versão da Bíblia, Isaías, eu já acho que é Reis que fala que Isaías não tinha nem saído ainda na porta. Meu irmão, ele não tinha nem saído da casa, foi muito rápido. Se você for uma pessoa sincera, rapidamente Deus vai lá e desfaz completamente a obra do diabo. Mas ele quase perdeu a benção dele, por quê? Porque ele estava agindo como ímpio, porque o ímpio, por causa do orgulho, ele não investiga. Ele não consegue investigar e falar, opa, agora eu já sei o que é. Ainda bem que deu tempo. E foi rápido. E aí a Bíblia fala, segundo Reis 24, é isso? Olha lá. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vamos lá, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi, eis que eu te sararei e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Irmão, foi muito rápido. Pastor, quanto tempo demora para mim poder me levantar? Nesse culto. Eu falo que um culto, ele pode mudar o seu futuro. Uma reunião como essa, pode ser a reunião que vai mudar a sua vida daqui para frente. Porque uma reunião dessa aqui marcada, e foi por Deus, porque ninguém vem se o Pai não trouxer, foi Deus que te trouxe. E a palavra que eu estou pregando para você é de Deus. Que às vezes você está olhando mais para fora do que para dentro. Ele teve que olhar para dentro dele e colocar a casa dele em ordem. É dele a casa. Não tinha como entrar aqui, o Isaías entrar aqui e colocar em ordem. A decisão era dele. Irmão, foi muito rápido. Não foi rápido porque Isaías não tinha nem saído. O homem de Deus estava saindo da casa dele. E Deus falou com ele, volta lá. Falou, Senhor, mas como voltar? Eu estou saindo, eu acabei de chegar.
Eu já falei, não, volta lá. Volta e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas dele, e fala para ele que ele vai ser curado. Ele não vai morrer, não. Ele vai ser curado, e ao terceiro dia ele já vai estar dentro da casa do Senhor. Olha a vontade de Deus. E tem mais, hein? 7. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus fez muita coisa, hein? Você viu o plano de Deus? Na vida de Ezequias também tinha um plano do diabo. O diabo queria matar ele com aquela doença. O homem de Deus chegou, foi duro com ele. Não passou a mão na cabeça dele, não. Foi muito duro. Falou, rapaz, coloca a tua vida em ordem. Ajeita a tua vida aí. Porque você vai morrer. Vai morrer. Não vai fazer oração? Nem adianta. Foi embora. Ele meio orgulhoso, como que pode? Talvez ele deve ter ficado irritado, né? O homem de Deus chega na minha casa, nem faz oração. Como que pode isso? É assim que trata um homem de Deus, um rei? Mas só ele que poderia fazer isso. Mas graças a Deus que ele conseguiu colocar o orgulho dele para fora e fez o que tinha que fazer. Chorou, se humilhou, reconheceu a sua condição. E Deus falou para o homem de Deus, volta lá porque mudou tudo. O diabo não vai executar plano na vida dele. Agora eu tenho um plano. Volta lá que eu tenho um plano de Deus na vida do Ezequias. Fala para ele que eu vi a oração, vi as lágrimas. Vou curá-lo ao terceiro dia. Ele vai estar na minha casa. Vou dar mais 15 anos de vida para ele. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade. Ampararei por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Irmão, foi mais do que ele pediu. Mas volta lá para Salmos 10. Ele diz aqui, por causa do orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são, não há Deus. É aquela pessoa que já está descrente, que não acredita em nada. Mas, meu irmão, aqui está escrito, por causa do orgulho, o ímpio não investiga. O Ezequias investigou. Ele fez uma investigação. Vamos ver o que diz Lucas 9:42? Que eu quero pregar isso aqui para você. Lucas 9:42. Eu li do 37, né? Vamos ler o 37? E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. O pai estava desesperado, disse, meu filho vai morrer, vai ser destruído. É o único filho que eu tenho. E ele foi rogar a Jesus. Versículo 29. E eis que um espírito, aqui é demônio, hein? E aí o pai começou a explicar. Eis que um espírito o toma. E de repente faz o quê? Clama. Aqui é grito. O menino surta. O pai está explicando o que está acontecendo com o filho. Foi levar até Jesus. Foi Jesus. Tem um demônio que toma conta do meu filho. Do nada. Toma conta dele, de repente esse menino começa a gritar, e aí ele fala, e o despedaça até espumar. Ele pega esse meu filho, e ele começa a despedaçar, parece que destrói o menino. O menino cai numa amargura, perde a vontade de fazer as coisas, perde a vontade de viver. Aí o pai falou mais aqui, e até espumar. Ele via o filho tendo problemas emocionais, agindo como se fosse louco, com a cabeça virada. E é só largar depois, e só o larga depois de ter quebrantado. Você sabe que quando você joga alguma coisa no chão e quebranta, fica em pedaços, né? Era assim que o diabo estava fazendo com o menino. Não. É assim que o diabo faz hoje. Porque o diabo ele já sabe a maneira que consegue fazer com que você venha ficar destruído. Se sentindo uma pessoa impotente, destruída por dentro. Parece que o diabo está conseguindo lhe destruir. É como se tivesse jogado você no chão e você está em pedaços. Pastor, estou tentando juntar pedacinho por pedacinho. A minha vida se destruiu. Meu casamento se destruiu. A minha família se destruiu. Eu não consigo refazer a minha vida. Isso está sendo mais forte do que eu.
Aconteceu com o menino. Vamos lá, vamos ler mais para a gente entender. Versículo de número 40. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Então o pai entendeu os sinais que estavam acontecendo com o menino, que era problema espiritual. Que o diabo, quando tomava conta do menino, o menino ficava louco. Espumava pela boca, viu que o menino já estava sendo tomado por angústia, por depressão. E aí eles falaram, trouxe para os discípulos, eles não conseguiram expulsar. Agora chegou onde eu queria. Versículo 41. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus ficou bravo. Como que pode? Vocês são meus servos, o demônio está operando e vocês não conseguem mandar embora? Vocês estão deixando esse demônio tomar conta da vida desse menino? Jesus ficou bravo. Até quando vocês vão andar comigo? Jesus ficou bravo com eles. Porque eles andavam com Jesus e tinham autoridade de Deus para isso. Por isso que a gente não pode deixar para depois. Sexta-feira nós fizemos oração aqui de libertação. Vimos que precisa. E hoje eu vou fazer. Hoje tem que fazer. Oração mesmo. Impor as mãos, vou fazer aqui um ato de fé. Eu orei de madrugada. E se você sente que você está tendo uma luta espiritual, é hoje, irmão. Tudo que o diabo está tentando fazer, Deus ele vai apagar. O diabo não vai ter sucesso. Vai se cumprir o plano de Deus na sua vida. O versículo é 42, né? Aí diz aqui. E quando vinha chegando, o demônio fez o quê? O derrubou. É isso que eu quero pregar hoje para você, esse versículo 42. Que eu já ia começar por ele. A Bíblia fala que o diabo, quando o menino ia chegando, a Bíblia fala que o diabo derrubou o menino. E tem gente que está assim, ela não consegue se levantar. Mas ela ainda não entendeu que o que ela está passando é um problema espiritual. O diabo está derrubando você. O diabo não deixa você se levantar. Quando o diabo percebe que você está começando a voltar a ter diálogo com o marido e esposa, começa, aí quando o diabo percebe que vocês estão começando a fazer as pazes, alguma coisa acontece, você cai de novo. Aí volta a estacar zero. Um não fala com o outro, um fica brigado com o outro. Demônio. Isso é demônio. Não é isso que a Bíblia fala? Quem que derrubou o menino? O demônio. Irmão, se você não está conseguindo se levantar, é demônio. Isso em qualquer área. Se você está com problema financeiro, pastor, eu não consigo me levantar. Fiz de tudo, corri para cá. Pastor, eu já tentei negociar, pastor, mas não dá. Cada dia que passa, pior. Isso é demônio. Porque o demônio não deixava esse menino se levantar. Ao contrário, o demônio o derrubava. E tem gente que está assim, irmão. Tem gente que qualquer coisa que o demônio está conseguindo derrubar a pessoa, às vezes na mágoa. O diabo já sabe já. Ele faz com que você venha ficar aborrecido, magoado por qualquer coisa. Até coisa boba, aquilo já entra no coração. Se o diabo está conseguindo te derrubar assim, você tem que vigiar. É a maneira que o diabo tem para te derrubar. Lá em 2ª carta aos Coríntios 10, versículo 2, vamos ver lá. 2ª carta aos Coríntios 2:10. Eu falei 10, mas não é não. É 2ª carta aos Coríntios 2, versículo 10. Vamos entender isso aqui. Tem várias maneiras que o demônio derruba uma pessoa. Alguns é na mágoa. Alguns é no ressentimento. Pastor, eu sou uma pessoa que eu me magoo muito fácil. Isso é demônio. O demônio ele consegue derrubar você assim. Por quê? Porque se ele conseguir te magoar, se ele conseguir chatear você, ele sabe que você vai ter dificuldade para resolver essa questão e você não vai se levantar. É a maneira que o diabo tem. É muito simples fazer uma reflexão, investigar. A mágoa é de Deus ou do diabo? Se eu tiver esse sentimento no meu coração, quem vai estar me dominando? Deus ou o diabo? Simples. Mas o diabo ele vai fazer de tudo para que você ache que não é. Que é normal. Que o que você está sentindo, o que você está carregando é normal.
Esse esboço que está aqui, do jeito que eu estou pregando aqui, isso aqui foi uma mensagem que eu preguei em 2020, 2021, pra você ter noção. E onde eu estava meditando, eu falei, tem que trazer essa mensagem de volta. E diz o texto assim, ó, e a quem perdoardes alguma coisa, também é isso. É a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou que você só pode pedir perdão dos seus pecados quando você também perdoa. Quando você não consegue perdoar, você também não é perdoado. O perdão gera o perdão. Se você não consegue fazer isso, você está aprisionado. É a maneira que o diabo tem de aprisionar uma pessoa. Veja bem. Aí ele diz, a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se, é uma condição, né? Se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz aonde? Na presença de Cristo. Vamos ler juntos o finalzinho? Porque eu tenho que perdoar para que não sejamos vencidos por Satanás. Meu irmão, o diabo, ele quer isso. Ele quer que você não perdoe o seu marido. Pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez. Já não é um passado, não? Por que você ainda continua carregando isso? Vira e mexe trazendo de volta uma história que já passou lá atrás. Isso é um sinal, provavelmente, que você ainda não perdoou. E por que eu, pastor, não estou conseguindo perdoar? Porque o demônio está no meio. Porque quando a pessoa não perdoa, Satanás vence a pessoa. É assim que o diabo está derrubando você, numa mágoa, no ressentimento. Fazendo você ficar relembrando coisas que passou. Quem está entendendo? Isso é um demônio, irmão. Porque quando você dá um passo, o diabo já deu 100. Ele vai ter vantagem. Tudo que você está fazendo para tentar sair da dificuldade, para ser feliz, você não está conseguindo. Por quê? Porque quando uma pessoa não perdoa, o demônio tem todo o direito, ele tem a força para vencer você em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. Tudo que você está fazendo, o demônio está conseguindo te vencer. Você não consegue vencer a dificuldade, porque é a maneira que ele te derrubou. Quem está entendendo? Tem gente que o demônio derruba ela na mágoa. Volta lá para Lucas 9:42. Eu preciso esgotar esse texto aqui hoje. E quando vinha chegando, o demônio te derrubou. O demônio o derrubou. Como que o demônio está te derrubando? Talvez é na mágoa. Tem gente que o demônio derruba na doença. Ela não consegue se restabelecer. Vive doente. Vive aparecendo enfermidades novas. Tem gente que o diabo derrubou a pessoa no pecado. É aquela pessoa que vive caindo sempre no mesmo pecado. Tem gente que até é droga. É o vício. Hoje apareceu outros vícios aí. Antigamente era droga, maconha, cocaína, cigarro, bebida. Hoje apareceu outros vícios. Foi aparecendo aquele cigarro de... Como é que chama lá? Eletrônico. Ih, rapaz, virou um vício esse negócio. Aí o diabo, vendo que a pessoa, ela entendeu que isso é feio, não combina, aí o diabo faz a pessoa ficar prisioneira agora com outros vícios, porque ela pode usar sem ninguém perceber no celular. Esses jogos aí que as pessoas ficam jogando, gastando dinheiro, isso é um demônio. É um vício, é a maneira que o diabo prende e joga a pessoa lá embaixo. Faz a pessoa se sentir bem, né? Porque ela ganha um dinheiro, daqui a pouco o demônio engana e a pessoa começa a perder dinheiro. Começa a cair em dívidas. Isso é um demônio. Como que o diabo está te derrubando? Pastor, eu não consigo me levantar. Você está dentro da igreja e o diabo está conseguindo te derrubar. Você não consegue se levantar. E há pessoas que elas não conseguem mais se levantar espiritualmente também, porque ela não consegue ter vida com Deus. Quando ela começa a voltar a orar, a glorificar Jesus, o demônio vai lá, já sabe como faz, usa uma pessoa, usa a doença que está derrubando ela, faz a pessoa ficar magoada, ressentida, ele já sabe como derrubar a pessoa. Ele vai lá e usa um pecado,
Ele já sabe como derrubar a pessoa e ela não consegue ter uma vida com Deus. E quando vinha chegando, o que o demônio fez? O derrubou. E como foi que o demônio derrubou ele, pastor? Aí a Bíblia fala, o derrubou e convulsionou. Então vamos entender esse versículo aqui. Você já viu uma pessoa tendo convulsão? Tem alguém na sua casa que teve problema de convulsão? Mas quem já viu? Deixa eu te perguntar, quem já viu? Você percebe que a pessoa entorta toda, já viu? Entorta. Não entorta assim a mão. Quem é da igreja já viu. Irmão, não parece uma pessoa que está começando a ser possessa por um espírito, já viu? Que a pessoa entorta toda assim a pouco. A Bíblia fala que quando o demônio derrubou o menino convulsionou. Você sabe que a pessoa que tem convulsão, ela não tem domínio sobre o corpo dela. Ela é dominada, aquela convulsão. Perdão. E é isso que o demônio fez, porque quando ele convulsionou, ele perdeu o controle da situação. Ele não tinha controle. O demônio foi lá e dominou ele lá na convulsão. O demônio derruba, aí o demônio cria uma situação que domina a pessoa para ela não ter domínio sobre ela. A raiva domina ela. A ira domina ela. A mágoa domina ela. É a convulsão. Então o demônio derruba a pessoa. Para a pessoa não conseguir se levantar, ele coloca algo nela. Foi a convulsão do menino. Porque a pessoa, quando tem convulsão, não consegue se levantar. Ela fica no chão. Pode ver, já cai no chão, né? Cai no chão e começa a espumar. Então, esse menino perdeu o controle de si mesmo. E tem gente que já perdeu o controle. A vida é da pessoa. Pastor, eu sei que a vida é minha, mas eu não tenho mais controle nas minhas emoções. Eu não consigo mais controlar. Eu estou perdendo o controle da minha vida. Por quê? Porque existe uma ação maligna. E o plano do diabo até hoje, mas ontem Deus falou comigo, que aquilo que o diabo está fazendo na sua vida, hoje acabou, em nome de Jesus. Porque Jesus pagou o preço na cruz, você é de Deus. E você não pode, de maneira alguma, aceitar que o demônio domine a sua vida. Deus te chamou, não foi para o demônio te derrubar. Deus te chamou para você se levantar. Deus é o Deus que levanta. Então você não pode aceitar esse demônio te derrubando. O demônio convulsionou, fez ele convulsionar, perdeu o controle da situação. Porém, o que Jesus fez? Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo. É isso aqui que você precisa. O menino, ele não pôde fazer isso, ele não conseguiu fazer. Você percebe que ele precisou de ajuda? Alguém teve que fazer, alguém teve que ter autoridade e arrancar aquele domínio daquele menino para que ele voltasse à vida. Alguém de Deus, alguém que tivesse autoridade para isso. E hoje nós vamos fazer isso. Se você se sente, pastor, eu sou de Deus, mas eu percebo que eu estou tendo uma luta espiritual. Não é você, é uma luta espiritual. Todos nós já tivemos. Todos nós na igreja já tivemos luta espiritual, mas você não pode deixar. A única coisa que vai impedir de você se libertar é o orgulho, porque o orgulho não deixa você investigar. Ô, demônio, você está querendo tomar conta da minha vida. Só o ímpio que faz isso. Ô, demônio, você está querendo me colocar no chão, por isso que eu não estou conseguindo me levantar, o pastor está mostrando a palavra. Você não vai conseguir mais, demônio, tomar conta da minha vida. A minha vida é de Deus. Deixa marcado aqui, vamos ver como que o demônio fazia de verdade. Deixa aqui, vamos lá para Marcos, que a história está mais em Marcos lá. Marcos, capítulo de número 9, versículo 17. Até aqui tudo bem? Posso continuar? Estão entendendo? 9, 17. A história começa a repetir de novo. Que o pai foi lá, trouxe o filho para os discípulos. E aqui em Marcos fala que o pai relata que o menino, ele tinha um espírito mudo. Olha que engraçado. Vamos ler o versículo para você entender? Versículo 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu
filho, que tem o quê? Um espírito mudo. Você vê que Marcos dá mais detalhes, não sei se você percebe isso. Em Lucas fala que o demônio, o que o demônio fez? O derrubou. Mas não fala de detalhes, né? De como foi que o demônio derrubou o menino. Só fala que o menino caiu, o demônio derrubou ele e o menino convulsionou. O Marcos, ele dá mais detalhes da coisa. A Bíblia fala que o pai, além do menino ser mudo, ter ataque epilético, o pai falou assim, o menino ele tem problema de fala. Não. O pai falou certinho, você viu? O pai percebeu que o problema do filho era espírito, porque o pai fala assim, ó, e um da multidão respondeu e disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem, o que ele tinha? Esse pai está na presença de Deus, hein? Que o pai entendeu que aquele problema que estava com o filho dele não era normal, era espiritual. Desde quando eu cheguei aqui eu falo, irmão, tudo que não é normal é o quê? É espiritual. E o pai começou a ver sinais, o pai começou a refletir. O pai deixou o orgulho de lado, eu não sei de nada. Só sei que está estranho, isso aqui não é meu filho, não foi o filho que eu gerei. O que está acontecendo com esse menino? E ele disse, eu já sei, é demônio. E ele falou diante de Jesus, Jesus, o meu filho, ele tem um espírito, o que está acontecendo com o meu filho aqui é espiritual. E o pai deu mais detalhes, diz assim, e este, onde quer que o apanha, o que o demônio fazia? Irmão, jogava, ele ficava em pedaços. Tem gente que está assim. Uma coisa que acontece, uma palavra que diz, despedaça a pessoa. Acaba com o dia da pessoa. Ela tinha se programado, eu vou sair, eu vou passear. Acontece alguma coisa, não quero mais. Vira a cabeça, não consegue nem fazer uma alimentação. Olha como o demônio está. Tem gente que fica com tanta raiva que na hora que vai comer, perde a fome. Nem vou comer, perdi a fome. Não está bem, hein? Isso é espiritual. A pessoa não está conseguindo. O emocional está falando mais alto. O demônio está falando mais alto. E ele diz, e onde quer que o apanha, despedaça, acaba com meu filho. E o que mais que ele faz? Ele espuma e range os dentes. Olha que coisa terrível. Quando fala despedaçar é destruir, né? O demônio conseguia destruir ele por dentro. Segunda coisa que o demônio fazia, ele espumava e rangia os dentes. Quando você vê uma pessoa rangindo os dentes, espumando pela boca, o que você vai falar? A pessoa é o quê? É louca. São pessoas que às vezes estão dentro da igreja, tem aquela crise de raiva. Fica com raiva. Passa até mal. Tem que ir para o hospital. A pessoa não tem controle. Uma raiva toma conta, sobe. Então esse menino, isso é demônio. E o pai está explicando, ó Jesus, o meu filho tem um espírito, tem um demônio, viu? Ele não fala, mas o senhor tem que ver. Porque assim, ele está bem. De repente, Jesus, vem um negócio no meu filho, o demônio toma conta dele, de repente, do nada, ele muda. Ele muda de repente, Jesus. Às vezes acontece algumas coisas, eu falo, ai meu Deus, o demônio vai pegar meu filho. E às vezes não acontece nada, de repente, o demônio toma conta dele, destrói ele, joga ele no chão, ele se sente destruído. Ele quer morrer, ele começa a espumar pela boca, range os dentes, que isso representa, até coloquei aqui para não esquecer, é a fúria, a raiva. É a pessoa que é explosiva, ela perde a cabeça, fala um monte de coisa. Ai, eu não sei o que está com a minha cabeça. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou passando uns dias difíceis. Não, isso é demônio, irmão. Porque isso acontecia quando o demônio pegava ele, não é isso? Ele tinha crise de explosões, raiva, ira. Ele não tinha controle. O que mais que esse menino tinha? Vamos ler. Posso continuar? Versículo de número 18 ainda. E diz, e este onde quer que o apanha, despedaça, destrói ele por dentro. Ele espuma e range os dentes, ira, raiva, fúria. E vai o quê?
se secando. Você já viu que quando uma folha cai de uma árvore, separa de uma árvore, aí cai no chão. E questão de tempo, o que acontece com aquela folha que caiu verdinha? Seca? Seca? Se uma criança pegar aquela folha na mão e fazer assim, o que acontece? Tem gente que está assim. Mas está assim espiritualmente. Qualquer coisa que acontece, pastor, acaba comigo. Até uma criança, se pegar uma folha, despedaça. Tem gente que está secando, porque está separado da árvore. Você lembra de João 15? Eu sou a videira verdadeira, e vós sois o quê? As varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Tem gente, meu irmão, que o diabo conseguiu desligar ela de Deus. E o tempo está passando, a pessoa está cada vez mais angustiada, cada vez mais irritada. Cada dia que passa, perdendo a vontade de viver, perdendo a graça. Toda hora olha e fala, não quero mais viver. Essa vida perdeu graça. Você é demônio, irmão. Você precisa lutar contra isso. O demônio fazia isso com esse menino. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem e não o quê? E não o quê? E não puderam. Olha isso. Aí pula para o versículo de número 21. Eu vou falar o 20, tá? E perguntou ao pai dele. Jesus perguntou, quanto tempo há que sucede isso? O que Jesus mandou esse pai fazer mesmo? Investir. Às vezes a gente tem que investigar. Há quanto tempo está acontecendo isso? Quando foi que começou isso? O orgulho, o ímpio, por causa do orgulho, o ímpio não investiga. Faz uma reflexão. Quando foi que começou isso? Esse domínio espiritual, demoníaco na sua vida? O pai perguntou, desde quando seu filho está desse jeito, pai? E aí o pai disse, desde o quê? Desde a infância. Ó, já fazia um tempo. O pai demorou, né, para ver que aquilo era espiritual. Versículo de número 22. Isso aqui, irmão. E muitas vezes o tem lançado aonde? No fogo e na água. Para quê? Isso aqui tem um termo espiritual. Às vezes o demônio, para te destruir, ele vai te derrubar, ele vai te jogar no fogo. Ele vai jogar você em provações, em lutas, em adversidades. Às vezes não. O diabo tem duas maneiras de destruir uma pessoa que está na igreja. Ou coloca a pessoa em problemas, ou coloca a pessoa na água, para esfriar a fé dela. Talvez está tudo bem lá no seu trabalho, está tudo bem na sua casa, mas você espiritualmente está se esfriando. Não se engana não, porque isso é demônio, viu? O demônio está esfriando a sua fé. Você não ora mais, você não lê uma palavra. Dentro da sua casa você tem dificuldade para falar com Deus. Irmão, isso já é a presença de quem? Do demônio que está querendo fazer o que com você? Te destruir. O demônio está querendo te destruir. Porque quando o diabo não joga a pessoa, acontece, só ajuda. Se não conseguir, às vezes a gente esquece mesmo. E aí o diabo ele joga a pessoa no fogo. Pastor, estou passando por cada provação. O demônio vai te destruir? O diabo vai conseguir destruir você? Vai não, irmão. Hoje o plano de Deus vai ser feito. Hoje essa palavra está sendo pregada porque hoje o plano do diabo na sua vida, na sua casa, na sua família, pode ser alguém de perto ou de longe, nós vamos orar hoje. Se o diabo tem plano na vida deles, vão ser quebrados em nome de Jesus. Aqui, o pai está falando, olha, o diabo já tentou destruir ele de várias maneiras, jogou ele no fogo, e às vezes joga o quê? Você está se esfriando. É a maneira que o diabo tem para lhe destruir. Aí ele falou assim, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e faz o quê? E ajuda. Foi Jesus, se o Senhor puder fazer alguma coisa, faz alguma coisa, me ajuda, Jesus. Não deixa o meu filho morrer, o diabo está acabando com ele. Olha o que Jesus falou com ele. E Jesus disse, se tu crede, e Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus disse, se você acreditar, tudo é possível.
Mas olha a resposta do pai do menino. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, chorando, disse: eu, Senhor, ajuda-me na minha... Tem uma versão que fala assim: me ajuda na minha falta de fé. Então esse pai, ele conhecia a palavra, mas faltava para ele a fé. Irmão, não deixa o diabo te derrubar, não. Você ouviu a palavra de Deus. Como que o diabo derruba uma pessoa? Na mágoa, no ressentimento. Como é que o diabo consegue prender uma pessoa no chão? É só colocar mágoa no coração da pessoa. É só fazer essa pessoa ficar agitada, irritada, magoada. É só fazer isso. E aí o demônio consegue controlar a pessoa. Vamos lá. Versículo à frente. Volta lá para Lucas 9. Eu estou fazendo o juntamento aqui das versões. E quando vinha chegando, o demônio derrubou. Convulsionou. E aí a gente entende lá em Marcos como foi. O diabo conseguiu derrubar esse menino. Primeiro porque havia mágoa. Segundo, porque o pai tinha visto que o menino tinha um espírito mudo. O pai entendeu que aquilo lá era espiritual. E o pai começou a relatar. Quando o demônio pega ele, despedaça ele, destrói ele. Esse menino do nada, de repente, fica com raiva, fica com fúria. Tem gente que tem esse problema. O demônio vai lá e deixa ele secar, ele está morrendo aos poucos. E Jesus perguntou: quanto tempo? Olha a investigação. Desde a infância. Desde pequenininho. O demônio ou joga ele no fogo ou na água. Jesus disse: tudo é possível ao que ele quer. Ele disse: eu creio. Mas eu não tenho o quê? Eu não tenho fé. Eu acredito que pode, mas está me faltando fé. A fé desse homem não era robusta. Mas o que Jesus fez? Jesus expulsou o demônio, preste atenção. Quando Jesus expulsou o demônio, o menino ficou como se fosse morto. Todo mundo olhou, viu, o demônio saiu e levou a vida dele. Porque assim, quando a gente faz uma oração, eu já estou explicando aqui porque você entender. A coisa assim, quando o pastor faz uma reunião dessa aqui, dá uma palavra de libertação, expulsa o demônio, às vezes a pessoa que o demônio acabou de sair, a pessoa ainda está se sentindo como se fosse morta. Quem está entendendo? Por isso que é importante. Por que Jesus fez quando o menino estava caído igual morto? Jesus pegou pela mão e o levantou. E o entregou para o Pai. Então você precisa mais do que libertação. Você precisa se levantar espiritualmente. Mas deixa eu terminar aqui o texto. E quando vinha chegando, o demônio derrubou. Em algum momento da sua vida você caiu e não está se levantando mais. E o convulsionou. É aquelas coisas que eu te falei. Pastor, o diabo está me dominando. Eu não consigo. O diabo está me controlando com raiva, com ódio, com tristeza. O diabo está me controlando com uma fúria. Eu não quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa controlada, mas não consigo. Às vezes eu quero me levantar, mas bate um abatimento. Demônio. Eu não consigo falar. Demônio. Pastor, estou passando por luta, o fogo. Pastor, estou desanimado, é a água. Então o diabo dominou ele. Porém, isso aqui é o plano de Deus. Porém, Jesus fez o quê? Repreendeu o espírito imundo. Jesus usou autoridade. Foi o demônio. Você vai sair da vida dessa pessoa agora. Jesus usou a autoridade que eu vou usar. E olha o que aconteceu. E curou o menino. Lá em Marcos, depois você volta, porque o texto é um pouco longo. Jesus disse assim: espírito mudo. O pai não sabia que o diabo já tinha colocado outro problema no menino. Às vezes você acha que você está com um problema só, o diabo já até aumentou. Mas Jesus, ele tem onisciência, né? Ele sabe todas as coisas. Ele fez uma limpeza, irmão. Até aquilo que o pai não sabia, Jesus foi lá e arrancou. Até aquilo que você não sabe, Deus vai tirar. Porque às vezes o diabo trabalha de forma silenciosa. E Jesus disse: espírito mudo e surdo, sai deste menino. E o demônio saiu. Caiu.
E todo mundo diz, morreu. Jesus, que morreu nada, a obra é completa. Quem começou uma obra é fiel para terminar. Jesus pegou pela mão e o levantou. E foi assim, ó, e curou o menino e entregou o quê? Irmão, essa obra aqui é o plano de Deus. Hoje, Jesus vai pegar você, que o diabo tem conseguido te derrubar, está conseguindo te dominar com muita coisa. Jesus, ele vai lá e vai expulsar esse demônio, vai tirar todo o poder que ele tem sobre a sua vida, ou alguém da sua casa, e vai te restaurar, vai tirar tudo que o diabo está colocando na sua vida, e Jesus vai entregar você para o Pai. Você vai ter uma vida com Deus. Vamos aplaudir Jesus? Vamos fazer o ato de fé? Tira aqui para mim. Tira com cuidado. Eu quero que venha aqui na frente você que sente. Agora sem orgulho, gente. Que às vezes a pessoa já está muito tempo na igreja, já está enfrentando uma luta espiritual. E aí quando o pastor é usado por Deus, porque a gente não tem costume de pregar essas mensagens de libertação no domingo, concorda? E por que o senhor está pregando? Não sei, irmão, é a direção do Espírito Santo. Você está enfrentando uma luta? Pastor, esses dias aqui eu estava lembrando na época que eu estava na macumba, eu sinto, eu estou tendo pesadelos, eu estou tendo, pastor, não sei nem explicar para o senhor o que está acontecendo. Vem crise de choro, eu começo a ficar amargurado. Pastor, esses dias eu vou falar para o senhor, não precisa você falar, eu estou falando por você. Eu tive vontade de morrer. Bateu uma vontade e falar, Deus, não quero viver mais. Tem dias que eu perdi a vontade de viver, eu não queria, por mim eu queria ir embora. Eu não queria ficar aqui. Eu estou muito triste, minha vida perdeu sentido. Eu estou muito desanimado, fala para o Senhor, não consigo nem vir para a igreja, orar está difícil. E eu não quero ficar assim. E agora o Senhor pregou e o Senhor mostrou que é uma ação espiritual. O plano de Deus é seu, irmão. Deus tem um plano. Se o diabo planejou te destruir, hoje acabou. Unge aqui a ponta do altar. Eu pedi para ungir mesmo. Ih, vai demorar, irmão. Não, unge em cima, onde a pessoa vai pegar. Isso, eu quero que faça isso aí. Você está demorando. Não, não é pingar não, pastor, é passar mesmo assim a mão, assim. Senão eu vou descer, eu faço. Você que está enfrentando uma luta espiritual, ou é você ou alguém na sua casa, pastor, tem. O pai foi rogar pelo menino, né? Porque o menino estava com luta espiritual, tinha um demônio lá. Agora é a hora, irmão. Pastor, eu preciso dessa oração. Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Mas vem para guerrear mesmo, demônio. Porque, pastor, está acontecendo cada coisa na minha vida. Minha vida, assim, parece que o demônio entrou assim, ele conseguiu entrar, está fazendo uma bagunça. Mas você vai orar a Deus. Irmão, aprenda uma coisa. Pastor, a pessoa que vem aqui porque está endemoniada, não, irmão, que você é de Deus e você não aceita o demônio. Eu quero que você coloque a mão aqui, ó. Dá um jeitinho de colocar a mão aí. Isso. Isso porque o altar é grande, hein? Se não der, não tem problema não. Ó, quem não conseguir colocar a mão aqui, pede para o pessoal ungir a sua mão aí, ó. Eu não imaginei que ia vir tanta gente. Mas, meu irmão, eu quero que ore, hein? Pastor, se alguém passar mal do meu lado, o que eu faço? Ué, você chama o obreiro aí, ou então se você tem o Espírito Santo, você mesmo ora. Isso. Agora eu vou precisar da ajuda dos obreiros aí, porque a coisa vai ser séria. Isso. Talvez você não veio nem orar por você. Às vezes alguém da sua casa. Pastor, eu tenho visto aí meu filho, minha filha com depressão. Tem procurado remédio controlado para tomar por causa da ansiedade. Estou levando para o psicólogo. Pastor, está muito ruim. A minha sobrinha, minha neta. Vamos orar. Quem entendeu a palavra de hoje, gente? Você viu? O demônio derrubou o menino. E é isso que o diabo quer, te derrubar com mágoa. Senhor, tira tudo isso da minha vida. Feche os seus olhos. Passa por aqui, Senhor. Me ajude a cantar. Passa por aqui. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui. Oh, Senhor. Passa por
aqui. Oh, Senhor, passa por aqui. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui. E passa por aqui, Senhor. Passa por aqui. Oh, Senhor, passa por aqui. Oh, Senhor, passa por aqui. Tira o mal de mim, Senhor. Tira o mal de mim. Tira o mal de mim. Tira o mal de mim. Oh, Senhor, tira o mal de mim. Oh, Atenção, obreiros. Isso. tira o mal de mim. É uma ordem só. O demônio que nunca se manifestou, manifesta aqui agora. Fecha os olhos, manifesta aqui agora. Agora! O demônio que se manteve escondido todo esse tempo. Você nunca manifestou, demônio. Mas você conseguiu manter essa pessoa presa até agora. Pula para fora. Agora! O demônio está escondido aí. Coloca a mão e ora. Olha aqui, Diego. Gente, me ajude, vamos lá. O obreiro tem que estar atento. Coloca a mão. 2 pessoas, pastor. Isso. Em nome de Jesus. Presta atenção para mim. O obreiro tem que prestar atenção. Ora em 2 pessoas. Presta atenção. Olha com o olho aberto. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Passa agora com teu poder do alto da cabeça até a planta do pé, Jesus. E o demônio que mantém esta pessoa presa, prisioneira. Você, demônio que derrubou esta pessoa. Você, demônio que tem jogado esta pessoa no fogo, colocando essa pessoa em dificuldades, colocando essa pessoa em problemas. Eu estou orando agora em nome de Jesus, hein? Demônio que tem se levantado dentro desta casa, demônio que tem se levantado para destruir o familiar. O poder de Deus vai passando agora, do alto da cabeça até a planta do pé. Do alto da cabeça até a planta do pé. Passa teu, segura. O obreiro tem que orar com o olho aberto, não é com o olho fechado. Em nome de Jesus. O poder de Deus vai passando aqui agora. Vai anulando, vai quebrando. Espírito chamado Exu do ódio, Exu do ódio, Exu da mágoa. Demônio que não deixa essa pessoa perdoar. Demônio que faz essa pessoa carregar o ódio de alguém, a ira de alguém. Vai queimando, vai queimando. Estremeça, estremeça. Pastores e obreiros atentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem gente passando mal, tem gente manifestando. Obreiro, se esconde não, se esconde não, saia da porta, venha. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, segura firme aí. Em nome de Jesus. Você, demônio que manteve essa pessoa escondida, demônio que manteve essa pessoa presa até agora, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Isso, permaneça com seus olhos fechados. Deus está fazendo a obra. Tem que sair daí agora todo mal. É você, espírito das trevas, que entrou na vida dessa pessoa. Essa pessoa está vivendo à base de remédios. Essa pessoa, ela não consegue dormir direito. O corpo dela está definhando. Nós te damos uma ordem agora, Satanás. Pega todo o seu mal e vai soltando a vida dessa pessoa. É você que entrou nessa casa. É você que entrou nessa família. Essa pessoa que ela não consegue ter uma noite de sono tranquila. Sai
sai daí agora, vai saindo daí agora, diabo, pega todo o seu mal. É você que entrou nesse casamento, está causando um esfriamento, é o casal que não consegue mais se dar bem. Eu te dou uma ordem agora, vai saindo, pega todo o seu mal, solta a vida dos filhos. É esse filho que virou a cabeça, é esse filho que não obedece mais os pais, é esse filho que diz: eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus. Sai daí agora, diabo, pega todo o seu mal, vai saindo daí agora. Essa pessoa que tem uma causa na justiça, essa pessoa que diz: eu não consigo vencer essa causa tem se desenrolado há tanto tempo e eu não tenho recebido uma resposta positiva. Tem que sair daí mal, tem que sair daí obra do inferno, tem que sair daí obra do diabo. Solta a vida dessa pessoa, solta agora, solta essa jovem no nome de Jesus. Eu oro agora, eu digo: diabo, solta o coração dessa pessoa, essa pessoa que tem andado triste, essa pessoa, meu Deus, que ela não tem conseguido dormir, assim como foi pregado hoje, ela não tem nem apetite para comer. É tanta luta, é tanta tristeza, que o coração dela não está aceitando mais nada, o coração dela se fechou. É hora de você orar, é hora de você mandar o mal embora, não fica de olho aberto não. É uma guerra espiritual aqui neste momento, e nós estamos ordenando agora que todo mal, que toda obra do diabo, você que entrou nessa casa, você que entrou nessa família, sai daí agora. Essa pessoa que recebeu um laudo médico, ela se desesperou, ela não sabe o que fazer, mas Jesus está passando agora, Jesus está dando um jeito agora. Passa, Senhor, com teu poder, passa, Senhor, na vida dessa pessoa, na vida desse jovem, na vida desse Senhor, na vida desse casal. Saia, essa mulher que tem dificuldade para engravidar, e o sonho dela é ser mãe, e todo ano ela sente a tristeza de não realizar esse sonho. Eu te dou uma ordem agora, diabo, eu te dou uma ordem agora, pega todo o seu mal, sai da vida dessa pessoa, sai dos caminhos dela. Põe a mão, obreiro, não deixa cair não, segura, no nome de Jesus. Toda ação do inferno, toda obra do diabo, vai saindo agora. Sai da mente dessa pessoa, ela se sente perseguida, ela se sente mal. Sai daí agora, diabo, sai daí, ação do inferno, todo mal, toda obra maligna do diabo, tem que sair daí agora. Sai dessa vida, sai da mente dessa pessoa, sai dessa casa. É o trabalho dessa pessoa que as pessoas parecem que querem puxar o tapete dela. Nós te damos uma ordem aí agora, tem que sair daí mal, tem que sair daí, ação do inferno. Isso, deixa só o pastor Valque orar. Os obreiros podem continuar orando. Os obreiros podem continuar orando. Feche os seus olhos. Nós sabemos o que estamos fazendo. Espírito de Deus, se essa pessoa um dia foi vítima de um trabalho, se essa pessoa um dia foi vítima, meu Deus, de uma obra maligna, o nome desta pessoa foi trabalhado, meu Deus, na mão de um espírito. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu vou quebrando esta ação do diabo a partir deste momento. E todo o poder que você tem, demônio, sobre esta pessoa, acabou. O plano de Deus está sendo executado. A partir de agora o Pai está levantando esta pessoa. O Espírito de Deus está refazendo a vida dela. Levanta sua mão para o céu e diga: Senhor Jesus, coloca nas minhas mãos o teu poder. Eu não aceito, nem permito mal algum na minha vida. Coloca a mão no seu coração ou no local da enfermidade. Pai, hoje é dia de liberdade, e foi para isso que o Senhor trouxe essa pessoa. Oh Jesus, traz a liberdade agora. Foi para isso que Jesus lhe trouxe aqui hoje, para te dar liberdade. Deus está colocando palavras na sua boca para você orar agora, porque Deus está te dando uma força espiritual. Você está recuperando a força espiritual. Você está vendo agora que o Espírito de Deus já está te levantando. Meu Deus, o Senhor vai fazer grande obra. Diga assim: Senhor Jesus, eu exijo
todo o mal que está no meu corpo, na minha vida, na minha mente, na minha casa, nos meus familiares, de longe, de perto, todo mal, tira a sua mão, diga "Sã!" e não volta mais. Levanta a mão e diga obrigado, Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.